Então é isso. Então é bom estar com vocês de novo, quarta-feira, dia 25 de março, né? Hoje é a nossa quarta aula. Estamos avançando, né? É, eu vou dividir aqui a bússola. Chegou aí para vocês. Então, é Chegou. isso. Estamos avançando. Na semana passada, a gente falou. Cadê? Semana passada, a gente falou sobre. Aliás, até aqui a gente falou sobre o Sol progredido, o ascendente progredido, e a gente finalizou aí o meio do céu progredido. E aí, hoje, para seguir a programação, eu quero trazer a Lua progredida, né? E aí, todos esses cálculos secundários, né? E, e aí, o legal, assim, não sei como que o Alceu você usa o Pegasus, não? Não, eu tenho que começar. Ah, eu- tá. Você usa outro programa, você usa o programa online? não, eu tenho um outro programa mais antigo no computador e no celular uso um outro, né? Ainda não estou usando o Pegasus, mas Tá. vou começar a usar para ver como é que. Eu só tô, porque depois a Val já usa o Pegasus, mas tem uma moça que eu acompanho ela que ela usa o Vega. Mas na prática, abre parênteses, tá? Mas depois eu quero conseguir transmitir para vocês o roteiro que eu uso para as previsões. Porque na prática, a gente está estudando por técnica, só que as previsões eu divido por período, porque fica mais fácil. Pode parecer confuso eu explicando assim, mas porque, por exemplo, assim, ó, dentro das técnicas, existe tempo diferentes de aspectos. Então, por exemplo, se a gente for pegar em trânsito, o aspecto de Plutão, dos geracionais em si, eles duram, em média, 4 anos. É um aspecto que dura 4 anos, né? Marte, muito menor. Ele faz o giro dele em trânsito, 2 anos, né? Enfim, cada um dentro do seu tempo. Nos cálculos secundários, a gente olhou, né, o meio do céu, o ascendente e o Sol. Eles passam, em média, 3 anos e meio fazendo o aspecto. Então, o que eu estou dizendo é assim, o Sol, o meio do céu, o ascendente, Plutão, Netuno e Urano, eu coloco em aspectos de longo prazo. Assim, tá, então vamos olhar longo prazo. E aí, quando eu penso em longo prazo, eu nunca faço previsões mais de um ano. Eu nunca calculo mais de um ano. Eu acho que um ano é suficiente para sentar com a pessoa e falar assim, tá, vamos olhar esse ano. Não que eu não consiga fazer, mas é porque eu acho que é muita ansiedade, fica muito confuso, vai atrapalhar a pessoa. Então, tá, então dentro desse um ano, quais os aspectos maiores? E aí eu leio tanto os trânsitos desses lentos e também leio é, o Sol, o ascendente e o meio do céu progredido. E aí depois eu vou para médio prazo. E aí um período de 4 a 3 meses. Eu também vejo o signo e as casas da Lua progredida, que também é um período de mais de um ano. E depois eu vou nos aspectos de Saturno e de Júpiter, que demora um pouco menos, que aí é essa coisa de meses, de 3 a 4 meses, e aí eu penso nessa questão de médio prazo. E aí depois eu vou para o curto prazo, que são coisas mais pontuais, um mês ou uma semana em específico. E aí eu vou para os disparos de Marte, que é mais rápido, e as lunações, a lua nova, um eclipse, que acontece em tempos específicos, dentro de uma semana, dentro de uma quinzena, dentro de um mês. E aí depois eu fecho a previsão com a revolução solar.
Oi, Glória, tudo bem? Enfim, mas depois eu vou trazer para vocês o roteiro sobre isso. Eu estou adiantando, estou só deixando a curiosidade, na verdade. Mas só para a gente conseguir pensar nisso. Então, a gente estuda por técnica, só que depois fica mais fácil ler por período. Mas como assim mais fácil? É, mais fácil no sentido de ser mais produtivo para a pessoa que está procurando. Porque na prática eu não vou falar para a pessoa assim diretamente, falar assim, ah, a sua lua progredido. Eu não vou entrar no astrologuês, aprofundar o astrologuês. Eu vou estudar e vou transmitir para ela de um jeito que ela consiga compreender. Como que ela compreende? A faixa do tempo e os acontecimentos, né? Tudo bem? Fica difícil assim? Não. Mais ou menos? Fala a dúvida, Val, me ajuda. Pode trazer a dúvida que fica mais fácil de eu explicar, né? Não, ainda não tenho dúvida. Eu só achei, me enrolei. Foi muita informação que você foi falando. Tá. Assim, na minha cabeça, quando você faz a revolução, que aí é período de um ano, você já tem mais ou menos um assunto ali formado, não é isso? Sim, Quando você vai para a secundária, meio que confirma aquilo, certo? é o contrário. O contrário É, porque seria assim, a Revolução Solar, ela ficou muito famosa nos anos 80. sim, É por conta que, na prática, das técnicas de previsões, a Revolução Solar ela é mais fácil. Porque você interpreta um mapa. é, Então você interpreta o mapa do ano. Então, no final, ela ficou popular. Tanto que até hoje as pessoas, quando vêm fazer o mapa pro ano, procurar as previsões, ela fala, eu quero fazer minha revolução solar. As pessoas não conseguem tem esse padrão, né? Às vezes eu nem paro para explicar que não é só revolução, que tal, enfim. Agora, isso que você está dizendo é que não só na revolução, mas a revolução, para mim, ela vem no sentido assim de confirmação. Fala assim, tá, então a gente pegou os detalhes, os aspectos, os períodos, os meses, qual o tema, porque no final também a gente vai entender que tem um tema, um hum, ou dois temas principais. Da mesma forma, quando a gente lê um mapa e tem um tema, tem ali uma direção, tem um contexto, cada mapa, que é um contexto principal da vida da pessoa, que está em evidência. Nas previsões é a mesma coisa. Então, as questões que aparecem nas secundárias, se ela conseguir aparecer nos trânsitos, é legal. Depois, se aparece nas lunações, é legal. Depois, a Revolução Solar reafirma aquilo. hum, Entende? entendi. Tanto que, por exemplo, o... mas eu tô adiantando o passo, tá? Depois a gente vai ver isso um por um, tá bom? Só batendo papo também, esquentando os tamborins. Mas, por exemplo, o Marte em trânsito, ele é o grande disparador. Porque a função do Marte ali é uma função de dar o start. Ele combusta. Então, por exemplo, é muito legal quando a gente vê isso acontecendo. Então, vamos colocar assim: ó. Estou vivendo um trânsito de, sei lá, de Saturno. E aí é um aspecto que vai durar aí o ano inteiro, Saturno, nas progressões, enfim, Saturno. E aí é legal, falar assim, tá, esse ano você tem, aí claro, a casa, os aspectos, enfim, né, a regente, no mapa Sala Pessoa. Quando o Marte, ele faz conjunção ali, ele dispara aqueles acontecimentos. Entende? Então, quer dizer, eu estou falando do ano, falo assim, tá, esse ano tem essa questão, esse cuidado, ou essa tendência, ou essa abertura. E é quando eu vou falar de Marte, eu falo assim, tá, e nessa data aqui, principalmente, essa data aqui, daquele assunto, essa data aqui é o que vai dar o start, é que você precisa estar mais presente. Enfim, enfim. E aí, Glória, você tá bem? Tá viajando? O povo aqui viaja, gente.
Tá Tô sendo? bem, sim. Tô bem. É que eu estava atendendo aqui um chamado família. Ah, tá bom. Tudo certo. Enfim. O Rodrigo, Oi. desculpe que eu tive uma queda aqui aí perdi da internet, né? Você estava falando ali que você divide em ciclos menores para não confundir a cabeça do cidadão, certo? Certo. Ah. E aí você estava dizendo também que a, a Revolução Solar e os trânsitos acabam confirmando o que você viu nas progressões secundárias. Não, na verdade, eu vejo a Revolução Solar como uma confirmação. Eu vou para a Revolução Solar por último. Uhum. Primeiro, tá, e os trânsitos aí nessa ordem? É, porque aí nesse caso os trânsitos, foi isso que eu estava tentando explicar. É, eu intercalo as técnicas. Em vez de eu separar por técnica, eu separo por período. Então, o que eu estou dizendo é, nas técnicas de secundárias, que é o pré-natal ou o progredido, existe trânsitos, trânsito não, existe aspectos de período curto, período médio e também no trânsito, entende? Então, em vez de eu separar por técnica, eu separo por período. Uhum. Me fiz entender? Não sei. Você deve ter visto uma facilidade nisso, né? Não, mas o que eu, claro, talvez fique mais confuso para a gente entender. Mas o lance é o quanto isso facilita para a pessoa que está sendo atendida. Porque a pessoa vem para ser atendida. Eu falo assim, tá, então vamos olhar o período de longo prazo, esse ano, quais são os desafios desse ano. E aí, dentro desse ano, eu vou olhar as técnicas, que são aspectos que às vezes passam de um ano. Então, por exemplo, o trânsito de Plutão, mais de um ano. Tá, isso aqui tá dentro. Trânsito de Urano, mais de um ano. Trânsito de Netuno, mais de um ano. Então, esses três planetas geracionais estão dentro do longo prazo. Ok, longo prazo, período de um ano. Quais os desafios? Isso se eles tiverem. Depois a gente vai ver, né? Se eles estiverem nas cúspides, se eles estiverem fazendo aspecto, nem sempre todos estão atuando, mas os três. Depois eu vou olhar aqui o cálculo secundário, que a gente tem a posição da Lua por signo e por casa, que é mais de um ano, e tem também o aspecto do Sol, do ascendente e do meio do céu progredido, que foi o que a gente já viu, mais de um ano. Então aqui eu separo os aspectos de longo prazo. Falo assim, tá, então nesse período de um ano, a gente tem essas questões, essas questões, essas questões e essas questões. Quando eu digo essas questões, a casa, o regente, e aí a interpretação do mapa astral da pessoa. Mais um ano. Ok. Médio prazo. Médio prazo, o que eu estou me referindo são 4 meses, de 3 a 6 meses. Fica ali entre 4 meses. Que aí são os aspectos de Saturno e de Júpiter, que leva esse período de mais ou menos 4 meses. E eles são mais rápidos, obviamente. E aí os aspectos da Lua progredida e da Lua pré-natal, os aspectos que faz, não por casa nem por signo, os aspectos que faz. Que aí tem uma faixa do tempo de 3 meses, de 3 a 4 meses. E aí aqui eu fechei o médio prazo. Saturno e Júpiter e os aspectos da Lua progredida e da Lua pré-natal. Depois, os aspectos de curto prazo. Que é curto prazo? São períodos mais pontuais. Eu nunca falo um dia específico. Eu falo uma semana. Essa semana. E aí, o que vai me dar essa referência de curto prazo? As lunações, que no caso eu vou ler principalmente os eclipses,
que são aspectos pontuais. Então, assim, essa alunação, esse mês, esse período, essa semana, aí sei lá, tem um eclipse que vai acontecer em Virgem, ele faz conjunção com a sua. E aí, se ele faz aspecto, então a gente vai entender, né? Fala, tá, se tá acontecendo, se tá pegando o mapa astral da pessoa. Se não tiver, né? E também os disparos de Marte. Porque Marte é mais rápido, os aspectos que Marte faz é uma quinzena, uma semana, determinado mês, quando ingressa numa casa. Então é mais pontual. E aí o que eu estava dizendo também para Val é que a função do Marte, a representação do Marte, é de disparo. Então, na prática, é esse ponto. Assim, então tem um plano de fundo acontecendo. Quando o Marte toca ali, ele dispara, ele acelera, ele combusta. E aí eu vou trazendo os cuidados dentro dos aspectos também. E aí, por fim, depois que eu faço, né, esse roteiro, eu leio a Revolução Solar. Porque a Revolução Solar também vai trazer um panorama do ano, mas ela vai trazer um panorama do ano, assim, por exemplo. Esse ano você, né, tá com ascendente em tal signo, então é legal que você incorpore, que você consiga ter esse tipo de preocupação. Porque eu também penso que a Revolução Solar, ela também veio como que eu ajo, né? O que que eu faço? Qual a direção? Então ela traz também o acalanto nesse sentido, né? Então, por exemplo, tô com a Revolução Solar, tô com ascendente em Virgem, tá? Então esse ano é legal se você cuidar mais da saúde, como é que tá os seus exames, porque o ascendente em Virgem ele pede essa questão pro ano. Então depois eu fecho com a Revolução Solar. Claro, eu também estava dizendo para Val, e é legal a gente trocar sobre isso. Muito comum acontecer de vários aspectos se repetirem técnicas diferentes. Que na prática isso vai trazer um tema para o ano e vai trazer uma certeza para a gente que está interpretando sobre aquele assunto, aquela questão. Entende? Esse roteiro, né? Nesse sentido assim. Né? Porque senão também corre o risco de eu ir para trás e para frente, né? Eu vou para lá, eu volto para cá, falo secundária, e aí confunde o tempo da pessoa, né? Me fiz entender melhor agora? Enfim, mas a gente vai chegar lá. Tô só. Pode falar, Glória. Estamos tentando entender. Não fala assim, não, tô muito frustrado. Fala sério, só para eu relaxar, porque eu estava lutando contra a internet para chegar aqui. Não, a gente vai chegar lá. A gente vai Tá chegar lá. Na bom. verdade, foi só para provocar mesmo, a gente vai chegar lá. Mas hoje, voltando para hoje, dia 25 de março, a nossa quarta aula, a gente vai falar sobre a Lua progredida. E aí, a Lua progredida, na verdade, a Lua progredida vai falar sobre uma preocupação sobre como a pessoa está se sentindo, né? Sobre a manifestação emocional da pessoa, o que mobiliza a pessoa. É muito nesse sentido, assim, sabe? E aí o legal é a gente pensar que eu coloquei aqui no próximo, né? Deixa eu ver aqui. Ó. Não é sobre a direção, né? O Sol progredido, o meio do céu progredido também fala sobre a questão né, da realização, do trabalho. A Lua em si, progredida e pré-natal, ela vai falar sobre a vivência. E aí, nesse sentido de vivência, é como a pessoa está se sentindo. E aí, o legal também, nesse sentido, é a gente conseguir trazer uma tranquilidade que muitas vezes é uma confusão de sentimento, os aspectos e tal. Claro, tem uma ressonância com os acontecimentos? Sim, mas é muito mais sobre a experiência interna. Como eu estou me sentindo, como estou sendo afligido sobre aquilo, como que eu estou sentindo essa necessidade.
São palavras sobre a dimensão interior mesmo, assim, sobre conseguir levar para a pessoa um ajuste, ela ficar mais centrada, falar assim, tá, por aqui, ó, são essas questões, entende? Cons- Tudo bem? Então, a lua em si, né, tem essa referência. A gente vai falar sobre isso, né? Trazer isso aí para a gente poder trocar. E aí, eu estava inclusive repassando os livros aqui, e aí uma frase da autora me chamou a atenção, né? Falou assim, é o cronômetro da vida, né? Nesse sentido, né? Da vida nessa bagagem também interior, né? Então, também tem essa questão das experiências emergindo, né? É, acontecendo, chegando, essa, essa urgência interna mesmo, né? Propriamente dito. Então, eu só estou demorando um pouco para tentar transmitir essa questão assim, é, da disposição emocional. É sobre isso. É sobre essa disposição emocional. Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo? Cadê esse povo? E aí é legal a gente até conseguir pensar em palavras-chave, né? O Alceu abriu o microfone ou não? Já estava Não, aberto. já estava aberto já, Tá bom. mas a boca estava fechada. Boa, boa. Enfim, e aí vamos primeiro para as questões técnicas, né? A gente falou, né, da questão do Sol progredido, tem essa questão das direções e tal, e a Lua, esse ciclo mais interno mesmo. Tem uma outra coisa que eu tinha colocado aqui, ó. Então, assim, primeiro ponto, a Lua progredida, ela demora aproximadamente 28 anos para fazer o ciclo dela. Então, é quase um retorno de Saturno, tá ali próximo, né? Esse ritmo. E aí uma outra coisa também que é legal a gente pensar, eu não sei se no primeiro, mas no segundo também é legal que a pessoa já esteja mais familiarizada com a bagagem interior dela, com os sentimentos, com a sensibilidade dela. Porque também uma das das oportunidades de conseguir separar os assuntos, é que é isso assim, né? Somos muitos, né? Temos várias partes. E aí, dentro desse olhar, a astrologia consegue colocar esses pingos nos is, né? Através dos símbolos, né? Óbvio, mas é tipo assim, tá, o retorno de Saturno é uma questão, ok. E aí tem a questão interior desse conteúdo. Como que tá para você essa experiência? Qual que é essa vivência? Como é que você está atravessando? Quais são as preocupações? E aí, os arquétipos, né? O signo que está, a casa que está passando e os aspectos que estão fazendo. Isso traz para a gente a segurança e as palavras de conseguir dar essa orientação. No final é sobre isso, né? Entende? Não é uma coisa assim, fala, deu, né? Deu pensar, fala, não, você tem que fazer isso. Não. Você está com a lua progredida passando por tal signo. Então, a gente vai ver, né, o significado. Tem essa e essa questão acontecendo. Essa aflição, né? Essa busca, essa necessidade, essa inquietação. E aí, claro, o aconselhamento, né? Seria legal que se você, né, a gente vai ver signo por casa, né? A gente vai trocar sobre isso. Mas essa provocação nesse sentido. Mais esse ciclo de 28 anos. Aqui eu coloquei, né? A primeira volta, 28 anos, vivência direta, né? Instintiva. O mundo sendo sentido sem filtro, né? E aí a segunda volta já com a maior consciência, né? De como eu me sinto, de como que é essa experiência, né? Como que essa experiência me atravessa, na verdade, né? Tudo bem?
tudo em paz. Então essa questão dos 28 anos, e, e aí, vamos pensar por signos, né? Ah, não, primeiro, aqui eu já falei um pouco, né? O que revela, né? E aí, eu tô só trazendo palavras-chave para reafirmar, né? Para a gente conseguir dar essa direção. Que na prática é assim: onde está a atenção da pessoa emocional, o que preocupa, que no sentido de a inquietação, e o que move a pessoa por dentro. Que na prática é tudo que eu já disse, né? Só tô aqui ajustando, falando assim, tá, para conseguir, né, ser mais lúcido. E aí, sempre quando eu vou falar da lua progredida, eu falo assim, tá, então vê se você consegue perceber, né, interiormente, tem essa questão, tem essa preocupação aí, daí seria legal se você conseguisse. E aí, mas como assim? Aí, claro, qual signo, qual caso? E é isso que vai trazer pra gente essas palavras, né? Essas palavras, inclusive, de conseguir orientar como a pessoa lida, né, com as questões, né? Ou trazer para a pessoa a certeza, né? Ou, enfim, trazer a lucidez para a pessoa, né? Na verdade. E aí, o primeiro ponto é por signos, né? Então, uma coisa legal é assim, eu falei do ciclo inteiro, então na prática, a Lua ela passa mais ou menos, né? 2 anos e 5 meses em cada signo, e automaticamente também em cada casa. Claro, não é no mesmo tempo, a gente sabe disso, porque nem sempre é, é linear, né? Nem sempre é igual, né? Nem sempre é no mesmo tempo, né? Então não quer dizer que ela passou 2 anos e meio num determinado signo, que ela vai passar 2 anos e meio naquela mesma determinada casa. Porque depende dos graus que abre. Pensando nesse caminho nessa leitura da técnica do Plácidos, né? Que se fosse por signo inteiro ficaria mais fácil, né? Percebe? Entende a diferença, não? Porque de repente a casa pode abrir em tantos graus de Áries. Então tem uma travessia diferente, casa e signo, tá? Mas na prática, reafirmando e sendo repetitivo, o que te move, né? O que você busca sentir, né? Controle, liberdade, ação, estabilidade. Na verdade, trazendo palavras-chave da dignidade da Lua, a gente conseguir trocar sobre isso, né? Mas esse contexto. Daí eu queria justamente provocar vocês, né? Passar por todos os signos. Então, por exemplo, a Lua progredida, passando por Áries. Como que a gente poderia pensar nessa bagagem interior na pessoa? Como a pessoa estaria se sentindo, né? O que que vocês pensam, assim? O que vocês podem acrescentar para a gente conseguir trocar sobre isso? Da experiência emocional, né? Signo de Áries primeiro. Uma de cada vez, um de cada vez. Por favor, não vamos brigar. A gente, calma. Seria assim com mais iniciativa ou impulsiva também, né? É, eu acho que Sentimento, nesse né? caso. Pode falar, desculpa, Glória. Não, não. É mais no sentido da emoção, do emocional, então seria mais com mais impulsividade. É, porque é isso, assim. Por exemplo, signo de Áries. A gente já conhece o arquétipo de Áries. Porque depois a gente vai ler Áries. Por que que eu estou diferenciando aqui? Porque depois a gente vai ler Áries em trânsito, vai ler Áries também com as lunações, com eclipse, e também a gente vai ler Áries na Revolução Solar, como eu disse. Então, a gente tem a mesma base, só que a gente tem direções diferentes. Então, por exemplo, se a gente está falando de Áries, e é sobre nesse lugar que eu queria trazer mesmo, eu estou falando sobre a experiência emocional. Então, a Experiência. experiência emocional, ela ganha movimento. Então, ela pode surgir Ação.
com mais inquietação, com uma sensação de urgência, com uma necessidade de resolver logo, cuidado com a pressa. Entende? Percebe que fica diferente a orientação? Então, assim, é Sim, um período onde tá, a Lua tá em Áries, a Lua progredida tá em Áries e tal. A pessoa fala assim, tá, e aí? E aí eu posso interpretar para ela, eu tô vendo aqui, na minha cabeça tá, Lua progredida em Áries. Então eu já pensei no resultado e eu vou dar a orientação para ela do cuidado, de como ela está se sentindo. Então, é um período. Pode surgir uma inquietação maior, uma sensação maior de urgência. Você pode sentir assim essa necessidade de agir ou de reagir muito rápido. é atividade, é. E aí, claro, assim ainda fica vago, porque aí nesse caso eu vou olhar para a casa que tá também, Uhum. porque aí a experiência ganha palco, que é a vida da pessoa. Tá entendendo? Então, por Sim, exemplo, digamos que esteja na casa 4. Então, eu não vou conseguir fazer isso por todas as casas, assim, diretamente. Eu vou passar por todos os signos e depois por todas as casas. Mas eu preciso trocar com vocês sobre como isso funciona, né? Então, por exemplo, essa pode surgir uma inquietação maior com os assuntos familiares. E eu já li o mapa astral dela, já sei como funcionam as questões familiares dela. Então, entende? Eu vou sim. complementando. Tudo bem? Até aqui? E aí, da mesma forma, o signo de touro. Então, como é que vocês pensam, assim, nesse sentido, né, que eu trouxe, a lua progredida passando pelo signo de touro? Nesse sentido, né, dessa dimensão emocional. Um de cada vez, sem briga. Falei, vamos lá. Aproveitar que o povo vai ver a gravação depois, né? Estamos dois aqui. É uma experiência emocional em touro, né? Teimo, hum, teimosia, não. É que eu só estou olhando para os tensionamentos. A Tu me risada dela é entende? Tu me entende, né, Rô? A risada dela é ótima, né? Ai, ai. Peraí. Ajuda aí ao seu. Olha lá, Poxa, eu ia falar a mesma coisa. Me ajuda ajuda, aí, eu sei. coleguinha. Eu ia falar a mesma coisa, eu falei, me ajuda aí, eu seu. Eu tô sabendo. Então, bom, olha Bora ao só, seu. eu fiquei 3 meses É, viajando com uma aham. taurina, a minha filha. Eita, boa. 3 meses. Então, primeira coisa é uma ansiedade com comida, né? Tipo assim, que hora que vai sair a comida? É isso. Será que vai ter aquilo que eu gosto de comer? Que eu... Qual é Buffet, né? a hora do lanche. Cadê o buffet? Onde vai ser o hospedar? Onde? Cadê a comida, né? E isso pode gerar uma sensação de insegurança, né? Porque se não tem uma estabilidade, né? Saber que vai poder contar com as coisas. Eu acho que pode reforçar também o lado conservador por querer se agarrar mais, né? Numa fase assim como essa, né? Em que está mais em evidência ali, a pessoa pode se agarrar mais às coisas, né? De uma forma mais rígida ainda do que normalmente o touro já faz, né? Por ser bem fixo mesmo, né? O apego material, o apego, É isso. O apego às o posições, apego. apego em todas as Por isso que eu situações, né? falei teimosia, né? É nesse sentido, Sim. de se Teimosia, agarrar, né? se quiserem tirar dele, aí vira meio agressivo, né? Ih, rapaz, eu tô sabendo. Mas é isso. Tem essa Ah, questão da tá. necessidade também de previsibilidade, né? De certeza das coisas, né? Sim, Uhum. De saber. Então, de repente, depende da casa. Então, fala, casa 2. Então, essa ansiedade pela previsibilidade financeira pode gerar. E a gente consegue, claro, pelas casas a gente consegue depois orientar, sim, né? sim, E essa questão também do corpo, né? Mas é perfeito o que o seu trouxe, é sobre isso, né? Entende? sim. Enfim. Val, quer acrescentar, Val? Tá sem microfone. Peraí. Não, não.
Já não preciso não, acho que eu Entendeu? quero direitinho. Tá bom. E aí, nesse mesmo sentido, então a Lua progredida passando por Gêmeos, a emoção passa pela mente, a gente pode pensar. Então, mais curiosidade, necessidade de conversar. Percebe? Necessidade, não, palavras da Lua, necessidade, É isso que a gente tem que guardar, ansiedade. né? É É, essa necessidade. palavra-chave. O Se arquétipo é a gente já de, sabe, mas necessidade, se é lua, ansiedade. necessidade, necessidade emocional. É isso. Tá, Reatividade, necessidade, são questões emocionais, né? Então, no caso, tá. passando por Gêmeos. Então, curiosidade, necessidade de conversar, necessidade de aprender, necessidade de circular, essa carência. Abriu a temporada da fofoca. Abriu a temporada. Necessidade de pôr o assunto em dia, não é É isso. fofoca o seu? É isso. E aí, claro, a gente sabe disso. Fala assim, tá, inquietação, dificuldade de permanecer em uma única direção, em Gêmeos. E aí, de novo, né? Relacionado à casa. Porque a gente precisa montar esse quebra-cabeça, né? Relacionada à área da vida, né? E aí a gente consegue orientar a pessoa, né, nos cuidados, né? Enfim. E aí, da mesma forma, né, a lua progredida em câncer, aí fica mais fácil, né? Que já é o domicílio, né? Então, a experiência emocional que se intensifica em câncer. Então, uma experiência emocional que se intensifica, né? A pessoa pode buscar mais proteção, pode buscar mais vínculo, mais pertencimento. Então, é um período maior de sensibilidade, passando por câncer. E aí, nessa mesma linha de raciocínio, a lua progredida em Leão. Então, uma emoção que busca uma emoção que busca expressão. Então, necessidade maior de reconhecimento, Hum, uma necessidade de protagonismo, ou necessidade de ser reconhecida, a mesma coisa, né? sim. A pessoa pode. E aí, muitas vezes, porque, por exemplo, da mesma forma, tem uma questão que a gente. Só para a gente trocar. A lua, ela é uma fome que não sacia. É isso, não tem. Ah, tá, não, é isso. A lua é uma fome que. Então, de repente, o grau de consciência que a pessoa tem, e a gente pode perceber isso na troca. Então, a pessoa pode pensar que não estão reconhecendo o trabalho dela. Uhum, A lua progredida por leão. Fala assim, tá, é um período onde você pode ter uma sensação de que as pessoas não estão te reconhecendo. E aí você precisa avaliar se isso é muito mais uma sensação ou uma carência sua. Porque você pode se sentir incomodada com isso. E aí, claro, a casa que está, né? A referência disso no mapa astral da pessoa, mas nesse contexto de orientar mesmo, né? De conseguir trazer para a pessoa, esclarecer esse período interiormente, né? Tá falando da lua progredida, né? Então, da mesma forma, a lua progredida no signo de Virgem. Então, a gente vai entender uma emoção que se volta para o ajuste, né? Então, a pessoa pode sentir a necessidade maior de organizar, de melhorar, de entender melhor a própria vida, de cuidar da saúde. Pode surgir, inclusive, se a gente for pensar nessa questão da carência, uma autocrítica excessiva, que pode trazer uma aflição, que é o próprio perfeccionismo, né, como resultado dessa carência. E da mesma forma, uma lua progredida em Libra, a gente pode pensar que a experiência emocional. Como que é isso, gente? A experiência emocional se volta para o outro, né? Libra, né? A pessoa passa a perceber ela mesma através das relações, através do olhar do outro, né? Então tem uma busca
por equilíbrio, lógico, em Libra, mas é muito essa carência, assim, e se a gente for pensar numa questão mais desafiadora, busca por aceitação, dificuldade de falar não, arquétipos de Libra. E aí esse cuidado, fala assim, tá, esse período você vai estar mais sugestionável, mais suscetível a, né, agradar o outro, e avalia, né, se tá querendo agradar demais, entende? Tudo bem até aqui? Sim. Na mesma linha de raciocínio, uma lua progredida em Escorpião. E aí é uma emoção mais. Não tem Intensa. outra palavra, né? Mais profunda, né? Fala de Escorpião, fala uma emoção mais profunda, né, gente? Intensa. Como é que você vê, Glória? Me fala, me ajuda. Lua progredida em Escorpião. Como é que a gente Uma orienta? necessidade. Expressa controle, mas se tiver desafiadora, né? Controle, uma sensação de impotência? De impotência? Não, de potência, né? De De potência? poder. Controle e poder. Não, Misturei as bolas, né? Acho que não. Não, é expressar. A pessoa pode até mostrar um certo poder, ah, mas que na verdade ele tem como base a insegurança, que é a a necessidade de controle. insegurança que aí ele leva para o controle. É Ah, isso. tá. Era Pode isso que eu ser. estava tentando expressar. Que que a Val ia falar? Fala, Val. não, eu estava falando, quando ela falou do poder, eu falei, Aham, eu aham. também não estava concordando, aí entendi. Isso. Eu sou escorpiana, né? Opa. Opa, Cuidado comigo, né, Val? cuidado comigo. Como é que você expressa quando essa lua está aí conjunta? Fala aí, Alceu. Eu só acho que esse nome é que não é incongruente, né? Porque Qual? não tem lua progredida, tinha que ser lua regredida em Escorpião, né? Bom Boa, vamos trocadilho. criar Ô, essa nomenclatura. Bom trocadilho. É, que na verdade, Voltou à infância, né? é, na Voltou a fazer verdade, birra, voltou a bater o pé no chão, eu quero É. porque eu quero, né? na Aham. verdade, as reatividades são assim, questões de regredido, né? Em Val, só para também não parecer Sim. outra coisa, é diferente de um sol escorpião. Aham, Diferente. Muito, é, mas muito, total. muito diferente. Muito diferente. Enfim, então, emoções se aprofundam. Então, um período que, por exemplo, um período que eu poderia falar para o pessoal assim, tá, então, esse período, toma cuidado, você vai estar mais intensa, com mais dificuldade de perceber o olhar do outro, querendo as coisas do seu jeito. Pode gerar crise nas relações, exigindo Rompimento, demais. Então, cuidado, porque é um período onde você vai estar acabando, vai acabar está passando por transformações mais profundas, e aí você pode se expor muito. E aí é isso, né? Ciúmes. E aí, ciúmes. claro, e que é legal eu acabar sendo repetitivo, mas qual casa, gente? Qual casa? Percebe a diferença? Porque aí, além da Sim, casa, o mapa astral da pessoa, né? Porque, por exemplo, uma lua progredida passando pela casa um. Então, essa questão de intensidade sobre o corpo, que é muito diferente de eu ler uma lua progredida na casa 4 e que é diferente de eu ler uma lua progredida na casa casa 6 7. ou casa 7. E aí também eu preciso entender como é que funciona para a pessoa, porque eu já fiz o mapa astral dela, já sei como que é para ela. Então eu já trago aqui já usando o que eu entendi dela, as questões dela, porque aí a leitura fica muito mais assertiva. Assertiva para a pessoa, que eu, né, que ficava, que intensidade. Intensidade. Intensidade é onde, gente? Então, de repente, casa 10 fala assim, tá, cuidado esse período. Você pode estar indo com muita sede ao pote, pode estar com dificuldade de abrir mão, pode gerar crise no trabalho. E aí precisa entender qual que é a relação no trabalho da pessoa, mas pode entrar no burnout, no excesso dessa coisa de não conseguir desligar, de querer o resultado a qualquer custo, pode te dar prejuízo.
levar brigas, discussões, embates, disputas no trabalho. Entende? E pouco falo da Lua, Escorpião, tô traduzindo, tô indo direto ao ponto. Uhum. Entendi, olhei a casa e tô interpretando. Tá? Né? É, claro, com o tempo depois a gente fica mais fácil, mas é sobre isso, né? Pra gente entender. E aí, nesse mesmo sentido, a Lua progredida em Sagitário, a emoção, tem uma brincadeira, né? Que eu brincava quando eu ia para as clínicas, só pra gente rir um pouco. E aí, quando eu queria interpretar a Lua em Sagitário, eu falava assim: aqui é o Adick Jones, em busca do barulho perdido. Nunca nada em busca do barulho perdido, tá? Sempre caçando. Dava risada. Porque tem essa necessidade da expansividade e da liberdade, né? Nesse sentido, mas tem essa coisa assim que tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa, tá faltando. Então pode haver um desejo muito grande por algo que às vezes a pessoa nem sabe o que é. Claro, se a gente consegue também dar uma direção, dependendo da área da vida, né? Para que a pessoa consiga ter uma busca que seja mais satisfatória, também é legal. Porque também não é só sobre. Eu também penso isso, né? Não é só sobre a pessoa conseguir falar, ah, não faz isso. Não é um sermão, né? Na É, verdade, é conseguir dar uma direção onde fique aquilo mais fluido, mais harmônico. Né? Então, é um período, talvez, né? A Lua progredindo em Sagitário, na casa 4. E aí, de repente, eu posso indicar para a pessoa, falar assim, ó, seria um bom período. Olha que sacada legal. Seria um bom período. Não sei como que é para você, mas seria um bom período para você pesquisar, conhecer sobre a sua família, sobre a sua árvore genealógica, sobre a sua ancestralidade, aprofundar, fazer uma viagem, se você tem condição nesse sentido. Porque isso também supre esse anseio e também sustenta e traz esse aprofundamento para a pessoa. Uma lua progredindo em Sagitário, né? Um bom momento para viajar, conhecer, sei lá, para quem pode, né? Conhecer a família, a raiz. De repente vai para Itália, conhece lá a ancestralidade da avó, do vô, a família, a tradição, enfim. Dando um exemplo. E se não for a viagem, pode ser, né, viajar e conhecer, ouvir a história. Pergunta para a avó. Chega lá, bate um papo com a avó, fica lá, passa uma semana com a avó, ouve a história, vê lá como é que foi e tal, né? Entende? Por quê? Porque esse momento você vai estar com essa necessidade de aprofundar esse conhecimento. E aí, de repente, a pessoa tem uma religiosidade que favorece um ritual, de repente, fazer um aprofundamento, enfim, escrever, enfim, né? Tem muitas possibilidades, né? E a base é essa, a Lua progredida, né? Nesse caso, em Sagitário. Enfim, é esse desejo de crescer, né? Ou de aprofundar. E aí, uma Lua progredida em Capricórnio. é, Capricórnio, como fica, gente? As emoções com essa necessidade de estrutura, né? Então a pessoa tende a se tornar mais contida, mais reprimida, mais fechada. Então, e aí, percebe? Aqui em Capricórnio, né? Então tá, é um período onde você vai estar menos acessível. Uma boa palavra para uma lua progredindo em Capricórnio, né? Menos acessível, menos, é, mais insensível, mais fria, buscando mais questões palpáveis, né? Enfim, um foco em construção e maturidade, né? E aí, dessa mesma forma, a Lua progredida em Aquário, e a emoção que busca liberdade, né? Nesse, e aí, em Aquário, a pessoa tem necessidade de ser diferente, né? De ter autenticidade, de ser diferente, de quebrar os padrões, né? Então, nesse período, você vai estar com essa necessidade de uma liberdade nesse determinado assunto. Claro, cuidado para não chutar o pau da barraca com você dentro, né? Mas respeitando, entendendo essa sua necessidade, né? Então, e aí, claro, um afastamento emocional em alguns momentos,
A lua progredida em aquário, enfim. E aí uma lua progredida em peixes é mais permeável, né? Então, a sensibilidade. Então a pessoa pode se sentir mais aberta, mais voltada. Eu penso que uma lua progredida em peixe, a pessoa tá mais suscetível em absorver o que não é dela. Tá mais aberta, tá às vezes querendo salvar a pessoa, enfim, é um período onde a pessoa tá mais, além de aberta, claro, intuitiva, mais conectada, mais pensando no contexto do cuidado, é isso, dificuldade de conseguir entender o que é seu, o que é do outro, né? A sensibilidade está maior, né? Então, de repente, uma lua progredida em peixes na casa 10. E aí a pessoa começa a pirar, né? Absorver o que é do outro, querer salvar todo mundo, querer ser a justiceira do rolê, ou às vezes se compadecer demais com o outro. Ou também mais intuitiva, né? Mais perceptiva dependendo do trabalho, né? Pode ajudar, né? Tudo bem até aqui? Como é que vocês querem acrescentar alguma coisa? O que vocês acham? Fica fácil, me fiz entender. Tentei usar poucas palavras, mas eu estou tentando trazer a base, né? Para não confundir muito, né? Que aí depois a gente pode pensar referente à casa, né? Não tem jeito, referente à área da vida, né? E aí eu queria falar das casas, né? Vamos lá, não? A gente consegue? Ah. E, Rodrigo, Pode. o cálculo da lua progredida é um ano, cada grau um ano, né? Isso, Então daí você conta 28 graus, depois, como se fosse 28 anos, daí continua, 29, 30, é 31, isso, conta de novo, né? é isso. Tá. É sobre isso. Rodrigo, Pode falar. você vai mostrar para gente, né, no programa. Sim, Ah, é porque, no meu caso, eu de- por conta aí aqui desse Mercúriozão, eu tenho dificuldade depois de lembrar, tá? Se de repente, em alguns momentos, você puder dar um exemplo curto no programa, eu já vou interiorizando. posso Eu- mostrar aqui, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Ó. entendeu? Eu não sei se ajuda também os colegas. Eu sinto falta disso. Tudo bem, não O tem negócio problema. da prática logo de cara, né? Só um exemplo rápido, até para. Ó, aqui está o programa aberto. Eu até abri ele de uma outra forma, Isso, que eu abri a tela do computador, não abri nenhum programa. eu tô vendo. Que na verdade, deixa eu ver se está certo isso. Peraí. É isso mesmo. Apareceu para vocês? Agora tá. Tá, então esse é o mapa do rapaz que eu estava lendo o mapa dele, a última leitura que eu Uhum. fiz, que é o Lúcio. Esse E é o aí Natal, aqui né? é o mapa natal dele. E Isso. aqui embaixo, por que que eu abri assim, né? Porque se eu abrir o programa, não vai aparecer as áreas Aham. aqui. Tá certo. Então aqui embaixo, Ah, tá. Secundárias. eu clico aqui em secundárias. Aqui na parte de baixo, vocês estão vendo a setinha, né? Ó, Então aqui na parte de baixo a gente já viu o Sol, o ascendente e o meio do céu. Que nesse caso aqui o Sol está em Aquário, o ascendente está em Áries, o meio do céu está em Capricórnio, e a casa que eles a estão, casa. e os aspectos que eles estão fazendo referente ao mapa astral da pessoa. Aqui nesse caso, o ascendente é progredido na casa 2 em Áries, fazendo um sexto com Saturno dele. Isso Ah, legal. a gente já viu isso. Aqui a gente está falando sobre a Lua progredida, que aí já nesse programa ela mostra aqui em cima, Hum, porque é um período de um ano, é maior. Então, por uhum. exemplo, a Lua progredida aqui, ela tá no signo de Virgem, Virgem.
E de repente isso pode mudar. De repente, por exemplo, ela pode chegar virgem até outubro. E a partir de outubro já começar em outro signo. Ou independente, assim, não é linear, assim, né? A gente Sim. precisa ver. E tá na casa 7. Aqui, ó. Sete. Aqui tem, Até agosto. aqui tem um exemplo claro. Da casa 7 e depois vai para a casa 8. E aí, Uhum. legal, a Glória não tava. Inclusive, eu tava contando o assunto sobre esse rapaz que eu atendi e tal, tem uma questão de relacionamento. E aí, vê como é convergente, né? A Sim. lua progredida, ele veio com a questão de relacionamento, tá contando pro Alceu, mas eu falei de outro aspecto que ele tá passando, eu falei do trânsito. Mas quando eu atendi ele, eu pude falar para ele, falei assim, ó, a partir de setembro, isso vai dar uma aliviada, que você já entra num contexto maior de entendimento, né? Por conta desse processo, então você já tira os olhos um pouco da relação e você já começa a olhar para você com mais maturidade, ter uma oportunidade de transformação. Sim, casa 8. Falei casa 7, casa 8. Percebe que eu não falei assim, ah, Aham. casa 7, falei, não, eu entendi, sei, casa 7, casa 8 e tal, ok. Então eu já traduzo. Beleza. Então aqui, a lua progredida da casa até agosto na casa 7 e depois na casa 8. Entende? Entendi. É claro, aqui a gente não vai conseguir ver isso hoje. Aqui Uhum. são os aspectos que essa lua progredida está fazendo. Sim. Que aí são aspectos de médio prazo. Então, dentro desse período, essa lua ela faz uma quadratura com Com Mercúrio, Mercúrio. faz um trígono com Júpiter Uhum. e faz uma quadratura com Com Saturno, Saturno. Ah, entendi. do mapa astral dele. Sim. Ele tem aqui, ó, que eu estava comentando com o Alceu e Um aval. porque tava muito, tinha acabado de atender ele, então tava muito. Tá recente. Então ele tem um estéreo na casa 10 e tal, tem toda uma questão, né? Entende? E aí, por exemplo, ele não falou de cara, né? As pessoas às vezes ficam, principalmente quando é primeiro atendimento, e fica esperando para ver se bate, se é isso mesmo, né? E aí eu tava lendo para ele, então esse aspecto de Júpiter, eu falei assim, mas ao mesmo tempo tem uma abertura, tem uma expansividade aí, né? Tem alguma coisa muito boa acontecendo. E ele acabou de passar num concurso. Ele é professor, né? Ele mudou para Curitiba, ele é de Minas Gerais. Ele passou num concurso da Universidade Federal de Curitiba, se eu não me engano. E ele passou no concurso lá. E aí tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, né? A questão da relação. E aí quando a gente consegue ler o mapa, eu penso muito isso aí. Isso traz no mínimo lucidez para a pessoa. A pessoa consegue pegar, porque quando a gente está passando uma coisa muito intensa, não sei como que é para vocês, mas eu acredito que seja da mesma forma. A nossa visão fica muito pequena Sim. pelo grau de intensidade. Parece que a gente coloca a situação muito próximo dos olhos, né? E não consegue ver mais nada ao redor. Essa sensação de pequenez, principalmente quando são situações desafiadoras. E aí o mapa abre o olhar, fala assim, calma. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse momento, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Enfim. Mas tudo bem? Consegui mostrar aqui o exemplo? Legal. Então, no mapa, é isso. Vai ter aqui o signo e embaixo a casa. Dúvida aqui? Mas a Beleza. Fala. progredida dele está onde? Que aí é uma Desculpa. tal. A lua progredida dele está em que signo? Em Virgem. Em Virgem. Ah, tá. É que eu Não, tô lendo aqui. Eu posso não. também. Eu Na posso ver. mandala? Ah, Eu, tá, eu tá. posso abrir Uhum, aqui, ó. verdade. Isso. Aí mostra ela com a seta, Rodrigo. Achei. Não, tá aqui, tá em Virgem, né, gente? Tá em Sim, Virgem, sim. ok. Ok. Ah, Tudo bem? isso. Sim, tudo bem. Rodrigo, não sei se você já falou isso porque eu não tive na primeira aula, né? Ah, Ainda aqui do tem ali celular. primárias. Por que chama secundárias e tem as primárias? O cálculo primário, eu não vou nem usar ele, viu, senhor? Manda pra mim. Eu fui Ah, direto para secundárias, né? Porque hum, o cálculo primário.
ele já é um outro estudo. Ele é mais assertivo, ele fala mais sobre ciclos e períodos da vida. A gente também vai usar essas primárias para Ah, fazer retificação horária, sim, mas eu não abordei, não. Tá. tá. Pode ser um outro módulo, né? Não, então fica muita coisa. Sim, sim. Eu também não uso isso diretamente nas previsões, a não ser porque é muito usado também em astrologia horária, né? Hum. Eletiva também, né? Mas, Enfim, mas por que que tem esse nome assim? Por que que é primária e secundária? eu vou te dizer que eu não sei, viu, o seu porquê do nome, assim, tecnicamente porquê do nome, não sei não. Hum. Tá, mas quando a gente está falando normalmente, está falando das progressões secundárias. É isso, é Tá. isso. O mapa astral, porque é isso. O mapa astral progredido e o mapa astral pré-natal, eles fazem parte desse estudo que a gente vai chamar de estudos secundários. Tá. E aí eu penso que esse nome é porque não é um estudo direto que vai falar sobre essa subjetividade. É assim que eu interpreto. Mas se falar para mim, por que que é esse nome? Tecnicamente, é assim que eu penso, né? Enfim, Porque é uma abstração. Você é imagina isso, é isso. que 1 grau equivale a 1 ano, não tem nem nada, né? Não tem nada objetivo, digamos É assim. isso, Palpável, é. é isso, é exatamente isso. E Enfim, talvez, e talvez nas primárias tenha uma coisa que Mais seja, concreta, seja mais mais. concreto, talvez, né? sim. Enfim. Vou dar uma pesquisada, beleza. Ah, boa. E aí aqui, voltando, cadê ele? Aqui. Obrigada, Rodrigo. Tudo bem, mas deu para dar uma olhada? E ali, você viu, é jogo de cor, né? Aspecto desafiador vermelho, aspecto harmônico azul, signo e casa. É isso. E aqui eu vou passar mais rápido, porque fica mais simples de interpretar, que na verdade é a área da vida, né? Só para a gente conseguir acrescentar, né? Então, por exemplo, a lua progredida, passando pela casa um, a atenção volta para si mesmo, né? Claro, maior sensibilidade com o corpo, com a identidade, com o jeito que as pessoas enxergam. E a forma também, a forma de agir. Mas na prática, na casa um, a pessoa mais sensível ao olhar das pessoas, mais sensível ao julgamento das pessoas, com as emoções mais à flor da pele. Casa um. Porque é legal a gente conseguir ter, na verdade, palavras-chave, né, gente? Eu tô indo e voltando, mas eu tô falando. Não é da mesma coisa, mas eu tô mudando a direção, mas tô usando palavras, né? O arquétipo a gente já conhece. Como a gente está falando da lua progredida, então quer dizer sensibilidade. E aí, nesse caso, por exemplo, a lua progredida passando pela casa 2 é essa sensibilidade muito relacionada aos valores. E aí é legal a gente entender que são valores pessoais. Sim, dinheiro, sim. Mas o dinheiro, porque ficou comum e ficou muito fácil de a gente entender que o dinheiro traz segurança. E a gente acaba se sentindo mais potente. Mas não é só isso. E não deveria ser só isso, né? Deveria ser educado para entender que a gente precisa se apoiar nos nossos valores, né? Na minha honestidade, na minha dignidade, na minha potência, na minha força, enfim. E o dinheiro seria a consequência disso? É, sim. Porque é isso que me dá o sustento, o que eu acredito, a minha potência, a minha dignidade. Então, no caso da Lua, progredida numa casa 2, eu poderia pensar numa palavra como segurança emocional, busca por Não, não, segurança. pera aí. Não, Me ajuda, viu, Glória? misturei. Pera aí, não, pera aí. Deixa eu te falar. Bora, Eu vou apertar o juízo. aperte. Estamos no módulo avançado. Tá, Então, quer dizer, segurança emocional é da Lua. do modo geral. Me ajuda, Qualquer que seja X, me segurança ajuda. emocional. Relativiza, não. Não, Tá? não estamos aceitando os golpes. Não golpes.
No golpes, no golpes, No, no golpes. Não tá passando batido golpes hoje. E aí, no caso, como que é essa necessidade emocional relativo aos valores e sim à sustentação financeira? É essa a ideia. tá. A base é essa, necessidade emocional, ok? Perfeito. E aí, necessidade emocional na casa um, atenção voltada para si mesmo, maior sensibilidade com o corpo. Por quê? Porque é a casa um. Necessidade emocional, vou usar a sua frase, tá? Necessidade emocional na casa 2, mudança ou a sensibilidade ligada aos valores. E aí Valores, tô valores. aprofundando, valores não só financeiros, mas Sim, na sim, prática, sim. preocupação financeira, preocupação com a segurança material, oscilação financeira por conta disso. Entende? E aí, da Entendi. mesma forma, necessidade emocional na casa 3. Então, essa necessidade de movimento, de maior conhecimento, insegurança nos estudos, na comunicação, necessidade de aprimoramento, né? Ou na relação com os irmãos. Casa 3. E assim por diante. Necessidade emocional, que aí não tô falando da lua mais, né? Mas é a mesma coisa. A lua progredida passando pela casa 4. Necessidade emocional relacionada às questões familiares. Foco, ou então foco na vida íntima. Foco na vida íntima por quê? Ó, foco em casa, foco com a família, foco. E aí precisa entender como que é pra pessoa, com os pais, com os filhos. Entende? E aí, assim por diante. Por exemplo, a lua progredida passando pela casa 5. Então, a gente pode pensar uma busca maior por prazer? É. Mas por quê? Porque existe uma necessidade emocional relacionada a romances, aos filhos, à própria criatividade. Entende? Casa 5. É legal, eu atendi uma moça, não tem nada a ver com a lua, né? Saturno passando pela casa 5. E ela foi chamada a fazer uma exposição, ela é artista, a fazer a exposição no Museu de São Paulo, como artista, no andar inteiro. E ela tá apavorada. Eu falei, isso aí é um bom Saturno, né, gente? Passando pela casa 5, falei, isso aí. Eu não falei, lógico, não tá entendendo. Não. Mas eu vi ela falando, eu falei assim, esse Saturno aí, né? Imagina, a pessoa nunca fez, foi chamada um andar inteiro, exposição. Ela falou, nossa. Aí eu falei, vamos lá, né? É Mas de foi pirar a estrutura. legal, achei legal, achei legal, porque Maravilhoso. foi muito literal, né? Eu não tinha nem, Sim. nunca pensei nisso, eu falei assim, ué, é um bom, Um andar inteiro. é um bom Saturno, né? Eu falei assim, agora eu quero ver se é isso mesmo, né? Enfim, ela brincou assim, tá todo mundo me dando os parabéns, mas ela falou assim, desculpa a palavra, eu tô com o cu na mão, eu não sei nem o que eu faço. Ela usou essas palavras, desculpa o palavrão. Nossa, eu dei risada depois. Mas enfim, voltando pra cá. A Lua progredida na casa 5, romance, filhos, criatividade e criatividade no sentido da arte, né? E se torna um presente, né? Nesse contexto. E depois, a Lua progredida passando pela casa 6, como seria? O que vocês acham? Me ajuda aí, casa 6, casa 6. Bom, basicamente a atenção dela vai estar a apreensão mais com a saúde ou com A as saúde. questões da rotina de trabalho, É Uhum. isso. né? Cotidiano, né? É isso. É. É isso. E aí é claro, assim, por exemplo, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, gente? Eu tô provocando vocês, eu tô acelerando hoje, né? Porque, por exemplo, digamos que a pessoa tem uma casa 6 e já tem uma questão de saúde. Entende? Já tem ali, vamos colocar, já tem um aspecto, já tem um cotidiano, já tem um desgaste, já tem um Marte ali recebendo um aspecto. Então, quer dizer, esse período você vai precisar cuidar dessa questão. Eu já vou direto ao ponto, que eu já sei, né? Tá olhando para o meu mapa, né? Não, Aqui, ó, ó. Aqui o Marte, ó.
Ah, é verdade. Olha lá. Tá jogando basquete? Ah, então, é isso. Estou dando um exemplo para os coleguinhas, ó. Enfim. E aí, a Val ia falar alguma coisa, Val? Não, E aí, da mesma forma, a Lua progredida passando pela casa 7, as relações ganham evidência, né? E aí tem para todo gosto, né? Carência, tensões, a relação passa a influenciar maior, quer dizer, vamos falar direito, né? As parcerias passam e os vínculos, né, passam a influenciar mais, né? Mais sensibilidade, mais inquietação nesse sentido, né? Enfim, ganha o centro, né? E aí, casa 8 que é um pouco mais difícil, então a Lua passando pela casa 8 progredida, é um período de intensidade emocional. Então, necessidade emocional de transformação, necessidade emocional de limpeza das emoções, necessidade emocional de mudar os padrões, necessidade emocional de. Claro, a casa 8 também está relacionado a dinheiro do outro, a heranças, né? Que também tem esse contexto mais profundo nesse sentido de transformação, que aí já vai entrar nesse lance da intimidade, pensões, heranças e tal. Mas na prática, pensando mais nesse viés que eu trago, né, que é mais um olhar mais psicológico sempre, né, é transformações internas e confrontos profundos, questionamentos, confrontos, né? Enfim. Na verdade, a Lua progredida passando pela casa 8, a pessoa não deixa passar nada, né? Tudo ela quer resolver, né? Já vira tudo crise, né? Ela quer falar quem matou o Death Hotman, né? Ela quer fazer a revelação. Fala, não, aí no México fala, não, não, não posso deixar, tem que resolver, tá? Enfim. Hum. É, E aí a Lua progredida passando pela casa 9 busca por sentido, né, gente? Ou por estudo. Por sim, Por estudo, no sentido maior, também vai trazer um sentido, né? Mas busca por sentido, assim. é, Necessidade de estudo, expansão, mudança, visão de mundo, um curso superior, uma espiritualidade, enfim, depende de como a pessoa vê. Claro, depende do signo, e aí a área da vida da pessoa. E aí, casa 10 eu já dei muito exemplo, né? Falei muito da casa 10. É, foco na direção da vida, necessidade, né? Foco, necessidade. E aí, carreira, responsabilidade, ganha destaque, né? Da mesma forma, casa onze, amigos e grupos, né? Não tem como, né? Relação, grupos, network. Network é boa palavra para casa 11, né? Network hoje na modernidade, redes sociais, né? Acho que as próximas gerações vão falar muito mais sobre isso, né? Casa 11 redes sociais, Instagram, YouTube, já vão direto, né? Mas é isso, relações, a relação com grupos. E aí é isso, a necessidade maior de estar próximo, de pertencer, amizades, projetos, os amigos ganham importância, essa carência, aí é muito comum, por exemplo, é muito legal, né? Eu atendi uma moça e tava falando pra ela, a lua progredida na casa onde e tal, e tava explicando, não falando isso, né? Mas tava explicando. Ela falou assim, nossa, você não sabe, a gente fez um baile dos anos 80, eu juntei todo o povo do colegial, a gente fez um catado, juntou todo mundo, achou na internet, convidou, a gente viajou, a gente viu o pessoal, como é que tava, aí não sei quem tava gordo, não sei quem tava magro e tal. E quando ela trouxe, eu falei assim, ela me traduziu, o que eu tô dizendo assim, ela me traduziu muito melhor o que eu estava tentando interpretar. Ela matou, falou assim, é isso, isso é isso aí que eu quis dizer, é exatamente isso aí. É isso aí mesmo que eu disse. Foi legal. Porque eu fiquei imaginando, eu falei assim, uma pessoa já com 40, 50, juntar o povo lá que estudou, como é que deve estar e tal. Então, esse saudosismo, né, sobre o pertencimento também
Principalmente se tiver em câncer, né? E aí, né? Quer fazer aquela. Enfim. Mas é isso. E aí na casa 12 a lua progredida, passando pela casa 12 um período maior de introspecção. É, a gente pode até pensar que tem uma confusão maior, mas né, que nesse caso é o contato com processos interiores, né? Com necessidades, e aí essa questão do recolhimento. Se a pessoa tiver a prática de meditação, mas é uma necessidade emocional de... É muito comum a pessoa querer ficar sozinha, né? A lua progredida passando pela casa 12, então é um momento onde a pessoa quer mais reclusão, quer mais, né, a gente pode até, não sei se dá para falar isso porque não é todo mundo que entende, mas é uma carência maior sobre si mesmo, né? Sobre a própria vontade, então por isso a questão do, vontade não, sobre a própria intuição, né? O próprio eu, fala assim, tá, deixa eu ver o que é meu, né? Então uma necessidade maior de limpeza, por isso o isolamento. Enfim, acho que é isso, né? O que vocês acham? Tudo certo? Dúvidas? Tudo bem, tudo bem? Então, lua progredida sobre as casas, Beleza. sobre os signos e a gente orientando como é que é sentir, né? Como é que é essas questões. Tá bom? Então tá, sintam-se abraçados. Boa semana, a gente vai se falando por aí. Qualquer dúvida me fala aí, pode me provocar, vamos. No golpe, Glória, no golpe, no golpe. Ok, coleguinha. Bom final de semana. Abraços. Tá bom, tá bom. Beijo, viu, Glória? Brincadeira, viu? Valeu, tchau, tchau. Boa semana, valeu, seu.